Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Já fazia um bom tempo que eu não gravava nenhum vídeo, mas agora voltei. Voltei com muita vontade de fazer algo que seja edificante para vocês, algo que sirva de um elevo espiritual para as suas vidas. Olha que bom estar de volta e eu quero mandar um grande abraço aqui para o Gabriel, para o João Marcos, também para o Juan. São pessoas queridas, o Tiago também, né? Aí quase me esquecendo do Tiago, que trabalha com a gente ali na empresa. Pessoas que estão no dia a dia. Olha, eu quero ser já bem breve e quero entrar com vocês dentro da palavra de Deus. Falar acerca de algumas coisas que nós ultimamente estamos convivendo com elas dentro das nossas igrejas. Hoje eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos e dentro disso compartilhar com vocês é, algumas coisas que a gente observa, né, dentro das nossas igrejas hoje e nós queremos comentar sobre isso porque isso nos ajuda a ter uma visão melhor do reino de Deus. Claro que eu estou fazendo isso para edificar, para nos moldar acerca de algumas coisas que nós infelizmente estamos cometendo. E é sobre isso que eu quero estar falando com vocês neste vídeo. Eu quero falar sobre o politicamente correto matando as igrejas de hoje. Eu quero, como base para essa reflexão, eu quero usar aqui o capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 14, até aqui ao versículo 19. Olha só o que diz. Ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, que batizava, ressuscitou dos mortos. Por isso, essas maravilhas operam nele. Outros diziam: Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Olha só. Agora vamos aqui para o segundo texto que eu quero fazer também referência, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 42 e 44. Diz assim: Mas ai de vós, fariseus, que dizimai a hortelã e a ruda e todas as suas hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Desvieis fazer estas coisas sem omitir as outras. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que sois como um sepulcro, invisíveis, e os homens que sobre eles andam não sabem. Olha só, irmãos. Eu fico imaginando esses dois textos que eu acabei de citar para vocês aqui. O primeiro, João Batista, que ele incomodara aquele grande personagem político que era Herodes. Por quê? Porque ele incomodou, porque ele criticou Herodes acerca dele estar casado com uma mulher que era o seu irmão Felipe. E essa crítica não ficou bem porque a Herodias ficou irritada com isso. E, logicamente, também Herodes não gostou dessa ideia de ser criticado por João Batista. E imagine bem, eu fico imaginando se essas coisas aconteciam na nossa época. Ou até acontece, né, de uma forma diferente, né, vamos dizer assim. Mas imagine se na nossa época, qual seria realmente o posicionamento nosso diante dessa situação? E o segundo caso que também, o próprio Jesus Cristo, nosso mestre, ele criticou os fariseus por causa do seu legalismo. Eles andavam muito dentro da lei,
Eles faziam tudo certinho, mas eles eram pessoas que não reconheciam o verdadeiro espírito da lei, que era o juízo, a justiça, né? Jesus disse aqui no versículo 42 que mas ai de vós, fariseus, que dizimai hortelã, e arruda e todas as hortaliças, e desprezar o juízo e o amor de Deus. Isso devia fazer essas coisas sem omitir as outras. Então a crítica foi pesada. Jesus chamou eles de falsos, hipócritas. Quer dizer, vocês fazem tanta coisa dentro da lei aí, quer aparecer para as pessoas que estão dentro da lei, mas não pratica a justiça, né? Não pratica o amor, não demonstra amor para com o próximo. Então, esses dois episódios demonstram que essas pessoas não estavam nem preocupadas com o que era politicamente correto ou não. E o que nós vimos hoje é isso, é o politicamente correto dentro da igreja, irmão. Está acabando com a igreja. Está deixando a igreja tolhida. A igreja está recuando por causa disso. Exatamente por causa de algumas pessoas que criticam e querem que tudo tem que ser politicamente correto, irmão. Você não pode falar certas coisas, que senão os irmãos vão sair da igreja. Olha, irmão, para dizer a verdade para você, precisa ser sincero. O que segura o crente na igreja é a verdade. É completamente ao contrário. É a verdade que segura o crente na igreja. Não é o politicamente correto que nós estamos vendo dentro da igreja hoje. Você não pode pregar assim, porque se pregar assim, os irmãos vão ficar ofendidos, eles não vão se sentir bem por causa disso. Agora, esses dois personagens, o João Batista e o nosso querido mestre, atentou para isso, irmão? Eles se preocuparam em ser politicamente correto? Não, eles foram diretos. Eles bradaram logo na cara dessas pessoas, dessas autoridades políticas e religiosas. O João Batista falou com Herodes que não é lícito que você possuir a esposa do seu irmão. Quer dizer, está errado isso aí. Você tem que consertar isso aí. Ele não gostou. Herodias gostou também. Mas ele falou. Perdeu a cabeça. Foi degolado. Né? Foi degolado. Aqui no versículo 27, vai dizer isso aqui, que ele foi degolado. E enviando logo o rei, um executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi degolado na prisão. Foi degolado, irmãos. Mas falou a verdade. Jesus Cristo, quem crucificou Jesus Cristo foi quem? Os políticos e os líderes religiosos. Mas Jesus não deixou de falar das suas hipocrisias, da falta de amor, da injustiça com que eles tratavam as pessoas que não eram da sua estirpe, né? A falta de justiça, né? Eles não aplicavam o juízo, não praticavam o amor de Deus, andavam na lei, pareciam que estavam tudo certinho com eles, mas olha que Jesus descobriu neles. E essas coisas, tanto a falta de aplicar o juízo e o amor de Deus, essas coisas, elas levam ao quê? Ao pecado. Se você não é capaz de ser justo, onde não tem a justiça, sobra o quê? A injustiça. Onde não tem um amor, o que acontece? Acontece que sobra as atitudes egoísticas. E essas atitudes egoísticas, elas acabam levando o quê? Ao pecado. Tá vendo, irmão, como é que a coisa é? E o que, infelizmente, nós vemos muito isso aí. Nós temos hoje, dentro da igreja, pessoas, graças a Deus que temos, pessoas influentes, doutores, né, grandes ensinadores. Mas o que nós mais vemos hoje, infelizmente, aqui são mensagens que só servem para alisar egos das pessoas. São mensagens de homens aí com nomes. Pessoas que têm nomes
falado, né? Conhecido no Brasil, no mundo. Mas a gente fica ouvindo as mensagens deles, a gente fica observando, são mensagens de, vamos dizer assim, mensagens de autoajuda, mas não de ajuda do alto. São mensagens que vocês ouvem e não muda nada na sua vida. Sabe por quê, irmãos? São mensagens baseadas no politicamente correto. Olha, eu vou pregar assim nessa igreja, porque se não pregar assim, o pastor não me convida de novo para pregar. E olha, irmãos, tem igreja por aí, eu estou falando do que eu já ouvi, de o pregador ir para pregar, e alguém ir receber e dizer para ele assim, ó, aqui na minha igreja, é tão interessante essa expressão, na minha igreja, que eu conheço que a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. É ele que é a autoridade maior, a autoridade absoluta é o nosso Jesus Cristo, ele quem manda. Mas tem gente aí achando que a igreja é dele, né? Tudo bem. Mas essas pessoas vai lá buscar o pregador e fala com ele que, ó, na minha igreja, você vai pregar assim, assim e assim. Você não pode falar isso, nem aquilo, nem aquilo, tá? É assim que você tem que pregar lá. Irmãos, é aquilo que nós estamos tratando aqui agora, nesse momento. É o politicamente correto. E isso está acabando com a igreja, porque a igreja precisa de mensagem de ajuda do alto, não é mensagem de autoajuda. São mensagens que edificam e que bradam, que se posicionam contra o pecado. E não mensagem para ficar alisando o ego de ninguém, não. E é exatamente esse é o grande problema hoje, o grande problema que a igreja precisa resolver. É esse politicamente correto. É isso que você não pode pregar sobre isso. Você não pode falar sobre isso aqui. Não pode falar sobre... Gente, qual o nosso objetivo aqui na Terra? É pregar contra o pecado. A igreja tem que incomodar o reino das trevas. Infelizmente, a igreja atual não está incomodando o reino das trevas por causa disso. É o politicamente correto. Então é isso, nós precisamos pregar a verdade. De dizer para o mundo, de incomodar o reino das trevas, a verdade é essa, irmão. O que não podemos é ficar com essa mensagem politicamente correta. Não poder falar aquilo naquele outro. E a igreja, com isso, deixou de pregar contra o pecado. Isso é a pura verdade. A igreja de hoje, ela não prega contra o pecado. Ela não se posiciona contra o pecado. E com isso, o reino das trevas está aí. Causando todos esses males a este mundo. Infelizmente, o relativismo vem imperando, né, que está imperando na sociedade, está influenciando a igreja. Relativismo. O conceito do pecado continua o mesmo, não mudou. O conceito do pecado é o mesmo. O errar o alvo é o mesmo. A desobediência é o mesmo. É a mesma coisa, não tem diferença dos dias antigos com hoje. Não mudou, não mudou. O conceito de pecado continua o mesmo. Mas o que nós vemos hoje é que a igreja não mais se posiciona contra o pecado. Não prega contra o pecado. E quando aparece alguém que tem coragem de quebrar esse paradigma, não dizer assim, quebrar esse conceito de politicamente correto, aí levanta alguém. Aparece alguém para dizer, não, você poderia ter feito isso não, porque, sabe, não, você tem que ser politicamente correto, não pode ficar falando essas coisas, sabe como é que é, tal. E aí levanta aí alguns até para matar, espiritualmente. Isso é um grande problema da igreja atual. Jesus não foi assim. Jesus não fez isso. E a gente fica preocupado, sabe? Fica preocupado, irmãos. A igreja com tanto potencial, eu vou dizer assim, não está sendo usado. E até tem muita gente que fica com medo de pregar a verdade. Com medo dos líderes religiosos, políticos se levantarem contra eles. E tentar matá-los. Né, irmãos? Tentar matá-los. Isso é muito triste.
Mas Deus vai levantar homens, está levantando homens que vão perder a cabeça, mas vão falar a verdade. Vão levantar homens que não têm medo de ser crucificado, de ser degolado, que têm coragem de levantar contra o pecado, posicionar contra o pecado e contra essa cultura aí de politicamente correto. Tem que ser politicamente correto. E esse politicamente correto, dentro da igreja, está acabando com ela. Desviando o foco do reino de Deus. Isso é grande verdade. Não está permitindo que a igreja pregue a palavra como ela é. Isso é triste. Mas que Deus venha nos dar a graça dele. Para mesmo que venhamos perder nossa cabeça, ser degolado. Que algum líder religioso, político, que seja, não devemos temer essas pessoas. Nós temos que fazer a vontade do Pai e pregar a verdade. É isso que importa, irmão. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Que essa palavra tenha feito, tenha falado no seu coração. E que você tenha entendido isso. Custe o que custar. Não seja politicamente correto. Se posicione contra o pecado. E faça a diferença no reino de Deus. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.